Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Ana, psicóloga. Hoje, mais uma fofurinha. Estamos na época das fofuras. Raposa e gengibre. Tá dando um reflexo aqui, eu não sei onde vocês podem ver sem o reflexo. Acho que... olha. Bom, enfim, dá para vocês verem, né? Acho que tá melhor sem muito reflexo. Raposa e Gengibre, de L'Herpousty, da editora Devir. Vou ler a quarta capa para vocês terem uma ideia do que é a história, tá? Raposa vive um momento de fragilidade e sente que não tem forças para seguir em frente. Seu porto seguro é Gengibre, o gato que sempre o acompanhou e o motivou a não se abandonar. Entretanto, os papéis se invertem quando ele recebe um diagnóstico terminal. Agora é a Raposo quem precisa cuidar dele. Não vou ler mais não, só para vocês terem uma ideia, tá? Raposa e Gengibre. Bom, mais uma vez não vou ler a história, mas vou mostrar algumas imagens, né? Vou mostrar durante a reflexão. O protagonista, Raposo, apresenta um comportamento característico de uma depressão. Entretanto, ele entra num processo de cura através da viagem que faz com Gengibre, o seu gato que está com uma doença terminal, tá? E aí eu vou fazendo as reflexões e aí eu vou mostrar, porque eu vou ler um pouquinho e vou mostrar algumas imagens, ok? Então deixa eu achar aqui porque eu não marquei, porque era pouquinho, mas é fácil de achar. Vamos ver aqui, 41, 44, 45, tá? Ó, eles já estão em viagem, tá? Ó que bonito, que cena linda. E eles estão olhando para um rio. Estão numa floresta, tá? Estão aí no caminho, que eles querem achar um lugar legal para o Gengibre. E eles estão a caminho. E aqui nesse momento, o Gengibre fala assim: é tão bom o barulho da água correndo, não acha? É meio terapêutico e me tranquiliza. E o Raposo pergunta, por quê? Porque o gato, porque me mostra que tá tudo bem. A vida tá seguindo o caminho dela, sabe? No meu caso e no seu, a vida tá seguindo o caminho. O que é assim? E o Gengibre fala, a água não tá parada. Ela está seguindo em frente, independentemente do clima. Ela só vai. A vida só vai. E aí eu fiz uma reflexão, tá? Essas falas bom, já mostrei para vocês, né? A página. Essas falas do Gengibre me fez refletir sobre a nossa tentativa de ter a impressão que o movimento da vida, e mais especificamente o tempo, se funde com as nossas adversidades, ou com as nossas felicidades. Porque quando estamos enfrentando uma crise, seja ela qual for, a sensação que o tempo parou... quando estamos enfrentando uma crise, seja ela qual for, temos a sensação que ou o tempo para ou ele acelera. Nós temos a percepção de que ele se molda ao nosso ritmo. Se temos a necessidade que o tempo pare, a sensação é que ele acelera. Ou temos a necessidade que ele acelera, sentimos que ele diminui a sua marcha, nos exasperando frente à nossa realidade emergente. O que é uma grande ilusão.
tempo. É o tempo. E o final do ano chegou muito rápido. Mas as horas continuam no mesmo ritmo. Elas não mudaram o ritmo. Os dias não mudaram. Continuamos tendo 24 horas. E aí eu me lembrei de um vídeo que eu fiz. Olha, um dos... Logo no início, você vê, é o vídeo, quem quiser rever, é o 020. Escrito Chico Bento, Alvorada e Tempo de Voo. Tá? Então é o 020, Chico Bento, Alvorada e o Tempo de Voo. E que fala de tempo. E eu vou, assim, só mostrar, tá? Para mim, é um dos livros ilustrados mais bonitos que eu tenho. É o Tempo de Voo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Gente, não é um livro infantil, é um livro principalmente para as pessoas que já têm, sabe, assim, de pré-adolescente para cima, porque ele é encantador. E cada página você para num processo de reflexão. Eu vou mostrar para vocês, e as imagens são, para mim, deslumbrantes. E aí, um trechico, tá? Do livro que ele fala, só pra gente... Voo 78. Pra mim continuar na contextualização que eu tô falando pra vocês, né? Nossa, mas aqui a letra tá pequena, tá? Ele tá conversando com um menino, que é ele, tá? O menino é uma metáfora dele mesmo, tá? Então, ele tá conversando com ele mesmo sobre o tempo. E o menino pergunta para ele, o tempo? Eu nunca vi o tempo. E ele fala, também não. Ninguém vê o tempo. O tempo não para. Passa ligeiro e ninguém consegue tocá-lo. Ele tem medo de não atender aos nossos pedidos. Por isso, não nos escuta. Passa mais... Aí o menino fala, passa mais depressa que o voo de um passarinho? Muito, muito mais. O passarinho pousa, repousa, dorme, torna a voar, volta ao ninho. O tempo não tem ninho. Ele está sempre acordado, viajando e viajando tudo. Sabemos que ele existe porque modifica todas as coisas. O tempo troca a roupa do mundo. Ele muda a história, desvia as águas, come estrelas, mastiga reinos e amadurece frutos, apodrece sementes. Nada fica fora do tempo. Moramos dentro dele e impedimos de abraçá-los. Moramos dentro dele e impedidos de abraçá-lo. O tempo foge para não ser amado. Quem ama, para e fica. O tempo foge. Gente, fala sério, né? Dá para você falar um discurso, né? Agora eu vou mostrar algumas imagens, porque esse livro é um deleite de narrativa e de imagens. Valeria a pena, se vocês tiverem interesse, óbvio, né? Voltar lá e ver. E adquirir o livro, né? Por que não? Porque, na verdade, eu só faço uma amostragem. E o livro, ele é fantástico, ele é lindo. Olha que graça. Deixa eu ver mais um pouco aqui, ó. Tem uma que eu acho tão linda, deixa eu ver se eu consigo achar ela. Ó, o menino. Acho que ela tá mais aqui no início. Olha que coisa, gente. Para uma pessoa de qualquer idade. Assim, criança não, né, pessoal? Porque aí criança a coisa já... Mas de pré-adolescente a 100 anos, tá? Então, Tempo de Voo de Bartolomeu Campos de Queiroz. Pra gente dar mais uma endossada nessa questão do tempo e como que a gente lida com ele, né?
Bom, a vida humana é que se adapta ao tempo. Estamos conectados com o agora, o presente. É difícil. Mas é muito mais difícil quando estamos vivenciando turbilhões, seja na profissional ou na pessoal. Estarmos conectados com o presente é a coisa mais difícil para mantermos, principalmente quando estamos em grandes dificuldades. A nossa desconexão com o agora fica muito mais marcante nesses momentos. E muitas vezes nos leva a grandes sintomas psíquicos e físicos, como medo, angústia, raiva, e por aí vai, mal-estar físico, doenças. Portanto, esses dizeres podem, neste momento, nos alertar para aprendermos a nos desenvolver psiquicamente, a estarmos mais conectados com o presente do que com o passado ou com o futuro. Sempre é mais fácil empreendermos olhares e observações e reflexões quando as águas estão mais calmas do que na turbulência, né? Nessa história, Raposa está passando por dificuldades que a gente acredita que é uma depressão, embora eles não digam o motivo, mas dá para você entender que é tipo assim uma crise existencial, tá? E aí é aquela coisa, né? Voltamos ao quadrinho. Tem outro detalhe também que me chamou a atenção. Tem algumas imagens que aparece tipo de um gato escuro enorme e ele sempre fala em tom pejorativo e raivoso, sabe? Assim, em tom bem negativo com a raposa. Geralmente quando ele está dormindo ou quando ele está em devaneio. E aí eu vou mostrar para vocês, para mim colocar o que é que eu entendi, tá? Dessa aparição, dessa sombra. Ó, aqui, ó, não sei se dá para você ver. Ó, é tipo de um gato enorme, preto, de olhos brancos, brilhantes. Ele tá meio sonado, né? Aí ele aparece, ó o que o gato fala para ele. Até quem diz que te ama tá dando um jeito de morrer para não te aturar mais. Até quem diz que te ama tá dando um jeito de morrer para não te aturar mais. Tudo bem, você nunca vai ficar sozinho, eu vou estar sempre com você. Olha que assustador, né? Ter essa figura sempre no nosso lado é uma coisa bem feia, né? E mais uma vez ele aparece aqui. Ó. E aí ele fala assim: é impressionante como você só faz besteira, raposa. Na verdade, não surpreende você, sabe? Já te disseram isso? E você merece perder ele. Olha que crueldade, né? Tá falando aí em relação ao gengibre, né? Essas são as duas aparições. Ele vai aparecer mais num outro contexto. Bom, o que eu posso entender aí dentro da psicologia, né? Essa voz, né, é uma fala, né, que sempre está falando coisas ruins para ele e que pode se configurar pelo estado depressivo dele, onde geralmente as pessoas que estão nesse quadro, elas têm esses pensamentos negativos, destrutivos, culpas em relação a si mesmo. Esse gato, né, essa forma, ela está configurando nessas falas os maiores medos e impressões que a pessoa tem de si mesma. No caso, a impressão que o raposo tem dele mesmo. Tecnicamente, na psicologia junguiana, nós nos diz sombra. Eu vi falando para vocês da sombra, porque ela está sempre em todos os lugares, né? Ou seja, é aquela parcela da nossa identidade a qual não temos familiaridade, ao qual fingimos não ter e muitas vezes soterramos para baixo do tapete. E quando, com alguma adversidade muito impactante, doença do gengibre,
psiquicamente nos acontece esse ser, essa sombra, ele emerge. Aquilo que você soterrou, que está nas entrelinhas, e você não quer ver, ou você finge não ver, quando você passa por uma dificuldade maior, ele destrói os seus mecanismos de defesa e ele vem para a consciência e faz isso que está fazendo com o raposo, ou seja, está infernizando a vida dele, está deixando ele muito pior do que ele já está. Mas continuamos nessa ideia. Vou no quadrinho, opa, tem que ter o óculos aqui, senão não consigo enxergar. Olha que interessante que o gengibre fala para ele. Porque ele está vendo aquela sombra, ele está assustado. Ó, né? Ele vai, né? Faz um carinho no raposo. E aí ele fala assim, o gengibre. Eu também vejo ele, que é no caso esse, o gato, né? A sombra. Ele fala, eu também vejo ele. Vê? O gengibre fala, isso sempre te acompanha. E o raposo, sim. E o gengibre, porque isso faz parte, gente, isso faz parte de você. E você sabe que isso não vai embora. É que eu sempre, não sei se as pessoas têm algum conhecimento de psicologia, né? Mas, enfim, isso nunca vai embora. Isso faz parte de você. Uma vez que irrompeu na consciência, você tem que dar conta, porque senão ela vai te destruir. Ela não vai mais voltar para o subterrâneo. O psiquismo não tem isso. A partir do momento que essa força, que é maior que a consciência, ela irrompe, e aí o gengibre fala, todo mundo tem uma sombra, ou mais de uma. Algumas pessoas são assombradas por elas. Outras fazem delas armas para assombrar os outros. Vamos fazer uma pausa, né? Gengibre diz a raposa que também vê. Psicicamente, gengibre é uma metáfora, né, que ele representa ser o apoio emocional que a raposa e todos nós precisamos nesse momento. O apoio psicológico se inicia com o atendimento e o respeito por essa, entre aspas, sombra, ou seja, o respeito por esses dizeres. Esclarecendo que ela faz parte dele. E que seu intuito é ajudá-lo a despertar, a sair da inércia, já que ele está num quadro depressivo, né? E olhar para si mesmo, auxiliando o raposa a se aproximar de si, das suas angústias, dos seus medos, das incertezas. Então, assim, o gengibre está fazendo parte aqui daquilo que a gente precisa. Porque a partir do momento que rompeu, você precisa dar conta. Você não consegue sozinho. Na grande maioria das vezes, as pessoas não conseguem mesmo, elas têm que procurar apoio. E no meu caso, é apoio psicológico. É uma questão psicológica, é psiquismo. Não é falta de vitamina D, nem A e nem B. É um desequilíbrio emocional, psicológico. Como todos nós temos a nossa sombra, que são as impressões negativas e não aceitas, no inconsciente, e no caso aqui, ela irrompeu. Quando ela vem para a consciência, necessariamente você precisa olhar, você precisa dialogar, refletir. Não é fácil. E muitos desistem, como ele fala. Muitos fazem de conta que ela não existe. E tentam, num dos mecanismos que a gente tem, a tal da negação. Fazer de conta que ela não existe. Isso nunca dá certo. Pode funcionar por um tempo. É como um tampão que você coloca ali num machucadinho, mas quando você não trata aquele machucado, ele vaza, ele estoura e o tampão vai embora. É a mesma coisa. Você
pode funcionar por alguns momentos essa negação. Isso você sabe, isso não é meu, isso não me pertence, eu não sou isso. Mas tem uma hora, meu amor, que a coisa estoura, e aí estoura mais feio ainda, tá? E aí tem uma outra fala, que ele fala assim, o gengibre, tá? Ah, e tem uma outra coisa também que ele coloca, nessa coisa de que você, o mal não está se você não aceita, né? Então, outro mecanismo de defesa que a gente usa que é a projeção. Então, ó, mais uma vez, emergindo na consciência que não tem volta, muitas vezes a pessoa, por falta de maturidade psíquica, ou por falta de instrumentos psicológicos para lidar com aquilo, né? De fazer todo esse processo de reflexão e de incorporar aquilo, né? O diálogo e a reflexão sucumbem, tá? Para não sucumbir de vez, para não se aterrar de vez, a pessoa usa essa projeção do mal dela, que muitas vezes isso acontece. Então, assim, você tem aquilo, mas você não aceita, você não quer. Então, com um dos mecanismos também, que a gente tem muitos, né? A projeção é um deles, você projeta aquele mal. Você vê o mal no outro, você coloca o mal no outro. Ou você coloca em uma pessoa, ou você coloca numa situação, ou você coloca na sociedade, você coloca em alguém, fora de você. Então, aquele mal que você observa, aquele mal que você vê e que você coloca nas pessoas, é aquele que você não reconhece em você mesmo. Porque é muito mais fácil você olhar para fora do que olhar para dentro. É muito mais fácil você lidar com os problemas, não é? Não é mais fácil você lidar com os problemas do outro do que com os seus próprios problemas? É isso, é a mesma coisa. E aí tem aquela coisa assim, né? A vitimização. Porque o mal continua acontecendo comigo, porque eu não dou conta, eu projeto, mas ao mesmo tempo a minha vida é uma, né? E aí vem a vitimização, ou seja, eu sou a vítima do mundo. O mundo é mau, a pessoa é má, o patrão é mau, os amigos são maus. Eu sou uma vítima do mundo. Também não dá certo esse caminho, tá? Uma hora ele estoura. Mas infelizmente muito usado, tá? E aí o gengibre continua. Tem muita gente que não admite as suas sombras, raposa. Acho que elas escondem elas no coração. Para mim, isso é um erro. Acho que o ideal é reconhecer a presença delas, mas não dar muita atenção no que elas dizem. Para o bem e para o mal, elas mantêm, tiram a gente da razão. E tem outra coisa também, né? Infelizmente, muitas pessoas experienciam situações nas quais vão construindo uma imagem muito negativa de si. Menos-valia, incompetência, não amado, que é aqui mais ou menos o que o raposo sente em relação a ele. Surgindo, e aí o surgimento dessas vozes como um cunho depreciativo pode reverberar na pessoa a confirmação da sua condição menor. Ou seja, nesse processo também existe, né? Aí quando você começa a ouvir essas vozes, ela vai te aterrando cada vez mais, você já não está bem, você já está num processo aí de sei lá, menos-valia, de ter muitas dificuldades, seja em qual setor for. Quando essas vozes surgem, é como se elas fossem, sabe, assim, massacrando você mais e mais e mais, e vai confirmando aquela impressão que você tem de você mesmo. Então, assim, essas falas, elas têm que ser ouvidas, mas elas têm que ser ouvidas num processo de esclarecimento. Você acaba clareando, você acaba clareando o que aquilo realmente existe na sua vida, como que aquilo acontece ou aconteceu, mas com certeza está acontecendo ainda na sua vida. Existe um processo onde você vai, sabe, a gente fala retirando as camadas da cebola, né? Você vai indo, você vai cada vez, primeiro cognitivamente, você vai entendendo como aquilo surgiu, aonde aquilo está, quais são as reverberações que ela tem na sua vida,
quais são as justificativas que você usa para aquilo. Quer dizer, você vai, primeiro cognitivamente, você vai entendendo. E depois, num segundo processo, você vai psiquicamente conhecendo e transformando. Então, assim, não é para você negar essas vozes, mas também não é para você aceitá-las, porque muitas vezes, casos aí a pessoa acaba ficando psicótica ou alguma coisa assim, porque ela pega a literalidade daquela voz. E aí, como não existe filtro, como não existe nenhum trabalho de clarificação, de entendimento, de reflexão, de nada, um trabalho consciente em cima daquelas vozes, a pessoa pode se tornar aí coisas que a gente vê por aí. Tá? Então, não é nem negar e nem ouvi-las na literalidade. É ouvi-las sim, mas dentro de um processo de psicoterapia. Ok? E aí ele fala assim, uma das últimas falas dele, né? Aí ele fala assim, muita luz também deixa a gente cego, ou com dificuldade de enxergar. O equilíbrio entre nossa luz e nossa sombra. Gente, olha que perfeita. Com certeza essa garota deve conhecer alguma coisa de psicologia. E que nos ajuda a continuar sóbrios para ver a feiura. Entende? No equilíbrio, é o que eu falei para vocês, não é nem aceitar aquilo como verdade absoluta e nem negar, mas é no processo, você vai equilibrando, você vai encontrando o que é de real naquilo que você e do que é aquilo que você criou. Entende? Então, assim, é o equilíbrio entre o bem e o mal, porque nós sempre teremos o mal. O bem é fácil, né? O bem ninguém fala, o bem é o bem. Agora, o mal, ele sempre estará conosco. Mas tem que existir esse equilíbrio entre os dois. Porque também querer viver no mundo da fantasia também, entre aspas, é um mal camuflado, né? Então você tem que, no máximo que você puder, viver a sua realidade, no agora, nem no passado e nem no futuro. E é isso que ele está dizendo, é esse equilíbrio, é esse conviver entre os nossos dois polos, que temos e que teremos. Desculpa o barulho aí da rua. Que temos e teremos enquanto estivermos de olhos abertos e conscientes. E aí, é uma escolha. Por isso que é tão difícil. Ninguém entra num processo de reflexão por imposição, porque fulano acha que você deve isso, porque ciclano acha que você deve aquilo. Ninguém deve achar nada sobre nada. Esse negócio de axiologismo já foi, embora exista muito ainda, reconheço. Você tem que escolher, você tem que querer. É óbvio que sozinho você não vai conseguir, porque se você chegou no ponto que você está, é porque sozinho você não deu conta e não está dando conta. Então você tem que procurar uma ajuda psicológica, que é o que eu acredito. Entende? Mas tem que ser uma escolha, você tem que querer. Mesmo que você esteja, sabe assim, totalmente prostrado, mesmo que você... Mas o passo tem que ser seu, não pode ser do outro. Você pode ter apoio, você pode com certeza ter pessoas que o auxiliem, mas você é que tem que dar os passos, senão não adianta nada, porque o processo é seu, não é do outro, não é nem do psicoterapeuta. O psicoterapeuta é um auxílio, é um apoio, é um clarificador, mas nem ele pode ou deve gerenciar a sua vida. É você. Então a escolha tem que ser sua. É difícil? Pessoal, não adianta dizer que é fácil, né? Não adianta dizer que a pessoa... E aí vai demorar o tempo, quanto mais a pessoa estiver imersida naquele sofrimento ou não. Aí cada pessoa tem o seu grau de sofrimento, de dificuldade, é muito relativo a isso. Mas também nunca é culto.
Nunca é, sabe, assim, uma semana ou um dia para o outro. É difícil, precisa de constância. Porque você ir uma vez a cada um mês, pode esquecer, porque você está só se iludindo que você está fazendo alguma coisa. Precisa de constância, porque o psiquismo não para. E ali dentro do consultório é no máximo 50 minutos. A sua vida lá fora é o restante. 50 minutos é das horas do dia que você passa. Então, assim, tem que ter constância e tem que ter esforço. Pode ser um psicólogo alienígena, se não tiver o seu esforço, se não tiver o seu comprometimento, se não tiver a sua constância, é ilusão, é fantasia, é engodo com você mesmo. Ok? Então façam aí mais um momento, né? Mais você vê, né? Tô com uns quadrinhos aí bem, né? Puxado. Faça aí um reconhecimento, né? Quando vocês forem ler. E tem muito mais coisas, tá? Eu peguei alguns pontos, porque senão também eu vou ficar contando a história para vocês, qual é a graça, né? Então, assim, eu peguei alguns pontos que eu acho que são relevantes, né? Mas tem muito mais aqui na conversa entre eles dois. Também é um processo, né? Para os dois, um processo de luto para os dois, né? Como num lugar melhor, aqui tanto o gato como para a raposa, nesse caminhar que eles vão para chegar num lugar, é o processo de luto. É claro que aqui numa historinha tem que ter fim, é muito curto. O processo real não é tão curto assim, mas está aqui, está configurado de uma forma espetacular, que eu acredito piamente, tá? Então aí mais uma vez uma oportunidade para quem se interessar. Vou mostrar mais algumas imagens para vocês fazerem uma avaliação de vocês, de como que vocês estão psicicamente, emocionalmente, sentimentos, pensamentos, impressão de vocês. Como que está? Não deixa o barco afundar, não. Se move antes que o barco afunde. Pelo menos, a gente não deve dizer nunca o que o outro deve fazer, mas é uma sugestão, tá? Então, aqui eu vou mostrar mais algumas imagens para vocês terem... é lindo, né? É muito bonito as cores, né? Além da narrativa ser perfeita, excelente. Olha que graça, né? Tem umas imagens, assim, muito bonitas, né? Da gente se deleitar, ficar olhando. Eu que adoro imagem, né? Tudo me captura por imagem. Um quadrinho desse, primeiro eu olho a imagem, depois eu leio, aí eu releio com a imagem e por aí vai. Vamos ver mais, eu não vou mostrar, só mais essa, tá? Que é muito bonita. Aí já tem uma ideia, né, para vocês do que é Raposa e Gengibre, da Ler Post. É isso? Então, mais uma vez, a gente se vê no próximo olhar.